Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, aposto. Na próxima aula nós falaremos sobre vocativo e na aula passada nós falamos sobre adjunto adverbial. Então vamos lá. Muitas vezes, nos enunciados que elaboramos, é necessário acrescer informações, ou seja, acrescentar informações acessórias para que um determinado sentido seja corretamente apreendido, corretamente entendido. Temos aí um exemplo. Ziraldo quebrou a perna. Então, quem quebrou a perna? Ziraldo. Ziraldo é o nosso sujeito. Quebrou a perna é o nosso predicado. Sem a devida especificação, essa frase pode fazer o leitor imaginar que o famoso cartunista Ziraldo tenha se machucado. Entretanto, o enunciado muda de sentido se a frase for assim apresentada. Ziraldo, meu cachorrinho de estimação, quebrou a perna. Então, gente, no segundo exemplo, na segunda oração, a gente percebe que Ziraldo não é o cartunista. Se alguém pensou no primeiro exemplo que Ziraldo era o cartunista, na segunda oração a gente percebe que não. Por quê? Nós temos aí, depois de Ziraldo e antes de quebrou, entre vírgulas, meu cachorrinho de estimação. Então, quem é Ziraldo? Ziraldo é o cachorrinho de estimação da pessoa que está falando, certo? Então, meu cachorrinho de estimação, todas essas palavrinhas estão explicando, estão dando uma informação sobre Ziraldo. É o meu cachorrinho de estimação, certo? Então, é uma informação que acresce, como a gente tem ali no enunciado, ó, acresce, né? Então, é uma informação que adiciona mais sentido ao texto, especificando Ziraldo. Quem é Ziraldo? Meu cachorrinho de estimação. Então, vamos lá. A expressão meu cachorrinho de estimação não é essencial à estrutura da oração, que sem ela já teria sujeito e predicado completos, certo? Como eu tinha falado antes. Ziraldo quebrou a perna. Quem quebrou a perna? Ziraldo. Então, Ziraldo, sujeito, quebrou a perna, predicado. Predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. Ok. Sua presença, entretanto, acrescenta uma informação esclarecedora sobre o sujeito quanto ao sentido do que se deseja comunicar. Então, não é qualquer Ziraldo, é o cachorrinho de estimação do enunciador. Quem é o enunciador é aquele que fala. Observe que, nesse contexto, Ziraldo e cachorro de estimação são nomes que se referem ao mesmo ser no mundo real. Então, Ziraldo e cachorro de estimação se referem ao mesmo ser. Então, na primeira oração, só tínhamos a palavra Ziraldo. Ziraldo quebrou a perna. No segundo exemplo, Ziraldo, meu cachorrinho de estimação, ou seja, meu cachorrinho de estimação se referia a Ziraldo. Então, tanto Ziraldo quanto cachorro de estimação se referem ao mesmo ser, ok? Certo. Mas agora, o que a gente tem que entender? Que existem diferentes tipos de aposto, tá? Então, continuando. O aposto é um termo acessório na oração. O que significa acessório? Quando a gente, por exemplo, vai sair, no momento estamos evitando saídas, né? A não ser que elas sejam muito necessárias. Mas quando nós vamos sair, pensem, nós precisamos colocar uma roupa, nós precisamos colocar um sapato, chinelo, enfim. Mas a gente pode, no caso, por exemplo, eu posso ou não colocar um brinco, né? Não é esse objeto não é obrigatório, certo? Ele é um termo acessório. Ele é um termo que pode estar presente, mas se eu também não quiser usá-lo, não uso. Então, o termo acessório é um termo que não é obrigatório. O aposto é um termo acessório na oração. Ele não é parte essencial em sua estrutura, mas pode estar atrelado a qualquer nome na frase. Ele pode fazer referência a qualquer nome da frase, tanto do sujeito quanto do predicado. A sua função é ampliar o sentido do nome ao qual se refere, exercendo, por exemplo, um papel. 1. Enumerativo. Enumera elementos capazes de detalhar um nome. Então, temos aí
Um exemplo, um cartunista precisa de alguns atributos. Aí temos 2 pontos. Depois desses 2 pontos, criatividade, criticidade, ou seja, criticidade é fazer crítica, né? Habilidade de fazer críticas. Criatividade, criticidade, humor e, claro, a habilidade com desenhos. Então, gente, antes dos dois pontos, nós temos a palavra atributos. Um cartunista precisa de alguns atributos. Depois de 2 pontos, nós temos justamente o quê? Quais são esses atributos? Então, primeiro nós temos a palavra mais geral, atributos, e depois nós temos criatividade, criticidade, humor e habilidades. Temos 4 substantivos, certo? Por isso é que o nome desse aposto é enumerativo, porque nós temos uma enumeração, né? Temos 4 substantivos que foram aí colocados depois desses 2 pontos. Ou seja, não são quaisquer atributos. Quais são esses atributos? Criatividade, criticidade e habilidade com desenhos. Essas palavras funcionam como aposto enumerativo, ok? Continuando, recapitulativo. Resume sonome ou pronome vários termos da oração. Vamos lá. Exemplo: a careta, o malho, o passinho. Todos jornais humorísticos brasileiros. Então, nesse caso, a careta, o malho, o pasquim, né, esses 3 elementos são exemplos de jornais. Então, quando a gente diz a careta, o malho, o pasquim, foram todos jornais humorísticos brasileiros, nós temos aqui a palavra jornais, ou seja, nós temos um substantivo, né, um nome que está recapitulando os nomes dos jornais que já apareceram anteriormente. No caso, a careta, o malho, o pasquim. Então, se eu digo assim, prosperidade, segurança e alegria, isso é o que eu quero para minha família. Então, a palavra isso, no caso, o pronome isso, está recapitulando o que já foi citado antes. E o que foi citado antes? Prosperidade, segurança e alegria, tá bom? Agora, explicativo. Insere um nome ou expressão capaz de esclarecer o sentido de outro. Exemplo: Nani, um dos cartunistas mais famosos do Brasil, participa do projeto. Então, nós temos aqui, ó, um dos cartunistas mais famosos do Brasil, né? Isso está explicando quem é Nani, tá? Então, um dos cartunistas mais famosos do Brasil. Isso aqui tudo vai ser aposto explicativo, porque ele está, como o próprio nome diz, inserindo uma explicação sobre quem é Nani. Depois, especificativo. Individualiza ou especifica um termo da oração. Normalmente ocorre quando se atribui um nome próprio a um nome genérico. J. Bosco apresentou o projeto. Então, percebam aqui o que está no finalzinho da nossa explicação. Normalmente, ocorre quando se atribui um nome próprio a um nome genérico. Então, olha só, nós temos um nome próprio, que é o nome próprio aqui, J. Bosco, né? E o cartunista é um nome mais genérico, né? Cartunista é um nome mais genérico. Então, o cartunista J. Bosco apresentou o projeto. O cartunista é uma palavra genérica. J. Bosco é um nome próprio, então J. Bosco vai fazer o que com a palavra cartunista? Vai especificar. Não é qualquer cartunista, mas é o cartunista J. Bosco. Então agora eu estou individualizando quem é esse cartunista, certo? Outro exemplo. A Rua Nossa Senhora de Copacabana é a próxima, né, mostrando a localização. Então, rua é um termo genérico, mas aí se eu digo Nossa Senhora de Copacabana, agora Nossa Senhora de Copacabana, isso aqui vai ser também um aposto especificativo, porque não é uma rua qualquer,
certo? Tanto o aposto quanto o nome ao qual ele se refere representam o mesmo ser no mundo real. Por exemplo, o cartunista, a gente tem aqui uma palavra genérica, né? Mas, por exemplo, tirando o J. Bosco, o cartunista apresentou o projeto. Nós temos aí quem apresentou o projeto, o cartunista. O cartunista é o nosso sujeito. Apresentou o projeto é o nosso predicado. Então, o cartunista a gente já tem aqui uma pessoa, né? O cartunista faz referência a uma pessoa. Quando a gente coloca J. Bosco, esse J. Bosco está fazendo referência também a esse mesmo cartunista. J. Bosco é um cartunista, certo? Só que aí, quando a gente escreve J. Bosco, sabemos que trata-se de um aposto especificativo, porque, como eu disse, não é qualquer cartunista, mas é o cartunista J. Bosco. Então, tanto o aposto quanto o nome ao qual ele se refere representam o mesmo ser no mundo real. Em alguns casos, o aposto é apresentado entre vírgulas, como nós já vimos, com 2 pontos ou travessão, mas esse não é o caso do aposto especificativo, por exemplo. Então, o aposto especificativo, de modo geral, ele não vem entre vírgulas, nem com 2 pontos e também não vem com travessão, ok? Então, gente, aposto é um assunto, ultimamente nós temos tido aulas bem grandes, porque falamos sobre sujeito predicado, né? Falamos sobre tipos de predicado, sobre o predicativo, que eram assuntos com vários detalhes. Então, aposto é um assunto menor, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre o vocativo, que também é um assunto mais tranquilo. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou pedir então para que vocês façam os exercícios referentes ao capítulo intitulado Aposto, tá? E postarei também o gabarito comentado para que vocês façam as questões, deem uma olhada no gabarito e mandem tudo aquilo que vocês não tiverem entendido, porque nós estaremos disponíveis sempre no nosso horário de aula, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e bons estudos!